Pastora Patrícia, vem, por favor. Amém? Pastor é assim, pastor corta para dar mensagem no meio, atrapalha tudo, né? É mal de pastor, achei que era só eu. Mas eu fui a algumas igrejas, tem alguns que é pior que eu, viu? Amém, glória a Deus. Amém. Meus santos irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Estendam suas mãos para cá. Vamos orar pela preleitura desta noite. Amém. Que eu creio que Deus tem uma palavra ao meu e ao seu coração. Louvado Deus e eterno Pai, Deus de toda honra, toda glória, toda majestade seja dada a Ti, ó Pai. É no nome santo de Jesus, ó Pai, que eu quero aqui apresentar a vida da Tua serva, Pai. A diaconisa Adriana, Senhor, toma ela em Tuas mãos, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés, ó Pai. Que nesta noite, Papai, ela seja um instrumento, Papai, para falar, ó Deus, aos nossos corações, Senhor. Ministra, Deus Santo e amado, a Tua igreja, Senhor, aquilo que precisamos, ó Pai. Não aquilo que pedimos ou queremos, ó Pai, mas que seja a Sua palavra, Deus Santo e amado, como uma espada, Deus Santo, em nossos corações, Senhor, que a Tua palavra venha ficar gravada, Deus, na tábua dos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Usa a Tua filha, Deus, com autoridade, com poder, com graça, com sabedoria esta noite, Papai, e no abrir e no fechar da boca dela, Senhor, que seja o Senhor, ó Pai, ministrando, Deus, nesta noite, Papai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Aleluia. Desde já quero agradecer ao Senhor a oportunidade, né, de estar me ajudando, né, no meu ministério. Eu creio que quando a gente dá um passinho, por menor que seja, né, o Senhor ele começa, né, a trabalhar no nosso ministério. E eu quero agradecer Ele e aos meus pastores, né, por confiar também. Amém? Bom, amados, vamos ler o tema, né, que fica em João 14, no 3. Aleluias. Amém? João 14, 3. Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Bom, amados, essa palavra que o Senhor Ele colocou no coração do pastor, né, esse tema de arrebatamento, é muito forte, né? E Ele falou muito ao meu coração através dessa palavra, amados. A primeira coisa que Ele me ensinou, porque através dessa pregação, né, através do ensinamento que o Senhor me deu, existem vários ensinamentos, né, dentro dela, mas o primeiro foi a pergunta que Ele me fez, né? E Ele pediu para que eu perguntasse à igreja, que foi a pergunta: e se eu voltasse agora? Aleluias. E aí, irmãos, é bem simples essa pergunta, né? Mas foi como uma flecha no meu coração, porque eu pensei assim: é verdade, Senhor, né? Muitas vezes a gente está esperando aquele grande acontecimento, né? Onde Jesus vai vir, vai arrebatar a sua igreja e vai acontecer, né, a grande tribulação, e aí vai ficar aqueles que... E aí o Senhor falava ao meu coração: mas e se eu volto hoje? Né? Você já fez tudo que você tem para fazer? Os seus pecados, os seus erros, eles foram sanados? Será que verdadeiramente você se arrependeu, né, de tudo aquilo que eu tenho falado, para que você, né, se voltasse a mim, para que você entregasse verdadeiramente, né, todos os seus defeitos, as suas falhas? Será que você fez isso mesmo? E foi muito forte, amados. Eu falei: nossa, é muito forte mesmo, Pai, né? Porque muitas vezes a gente está disperso mesmo, né? A gente fala: não, vai voltar agora não, vai demorar um pouquinho, vai dar tempo.
E a palavra do Senhor em Mateus 24:42 fala: vigiai, pois não sabeis a hora que o Filho do Homem virá. Aleluias, glória a Deus. E nós estamos dispersos, amados. Muitos estão dispersos, né? Eu falo amados, porque eu creio. Pode se assentar, irmão, desculpa. Porque eu creio, amados, que se eu estivesse pronto, o Senhor já tinha me levado. Então tem algo ainda para fazer, né? E a gente crê dessa forma. E é muito forte, né? Quando o Senhor ele nos faz essa pergunta, né? E se eu volto hoje? Né? E se hoje é o seu último culto? Né? Será que você vai ter tempo? Né? Vai dar tempo de você se arrepender para quando ele voltar você subir? Verdadeiramente? Aleluias, glória a Deus. E amados, e é assim, sejamos bem francos, né? Quando a gente fala de arrependimentos, da gente se arrepender, como é difícil a gente se arrepender verdadeiramente. Por quê? Porque a nossa alma, amados, a gente às vezes alimenta muito a nossa alma. E o pecado é isso. É a gente alimentar a nossa alma com ele. E aí o Senhor colocava no meu coração: se é tão difícil, né? Por que já não começa desde já pedindo ao Senhor: Pai, me ajude. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu tenho os meus pecados, as minhas iniquidades. Eu tenho algo que não agrada o Senhor. Mas por favor, Pai, começa. Eu não quero, a minha alma não deixa, eu não quero parar. Né? Eu gosto de pecar, eu gosto de fazer o erro. Mas eu quero me preparar para ir junto. Porque é assim, irmãos, muitos são dessa forma. Né? Muitos não querem realmente se arrepender. Né? Muitos querem continuar no erro. E o que a gente precisa, amados? A gente precisa vencer a nossa alma e o nosso corpo, amados. Né? É alma, corpo e espírito. O espírito tem que vencer sempre. Né? E muitas vezes a gente não entende isso. A gente quer viver brigando. Né? Mas nessa militância é o espírito que tem que viver, que vencer. Vencer a nossa carne, vencer a nossa alma, que fica gritando, gente, amados, para que a gente venha cometer as mesmas falhas, as mesmas iniquidades, né? As mesmas. Né? E o Senhor, Ele falava muito ao meu coração sobre isso, amados. Né? Que a gente tem que se esforçar. Né? Como que eu vou vencer tudo isso? Né? Como que eu vou vencer esse pecado? É só se esforçar. Lembra da força que tem que ser além? Não vai depender de ninguém, vai depender de você. O primeiro passo você sempre vai ter que dar. Sempre. Né? O Senhor está às portas. Né? O Senhor está falando o tempo todo. E nós estamos dispersos, achando que dá tempo. Ah, não, eu não vou perdoar porque eu sei que o Senhor, Ele vai preparar um dia para que aconteça o perdão. A falta do perdão, né? E você perdoar. E às vezes não há mais tempo. Né? E aí a gente se coloca igual aquele ladrão da cruz. Né? Que ele teve sim. Ele sim teve a oportunidade no último momento. Mas quem quer se arriscar, amados? Eu não quero. Eu quero me preparar. Mesmo que seja difícil, amado. Mesmo que algo que aconteça comigo, eu não queira fazer, eu não queira, né, entender. Mas eu preciso, amados. Eu preciso. Nós precisamos nos preparar verdadeiramente. Porque não há tempo. E a gente está vendo, não é possível, né, que não estejam vendo o que está acontecendo. Aleluia, glória a Deus. Né? E muitas vezes, amados, nós nos colocamos, né, como privilegiados porque somos a igreja. Né? Só que a igreja também vai para o inferno. Se ela não se posicionar, ela também vai. Né? E tem muitos que falam: não, eu sou a igreja e quando Jesus voltar, Ele vai me levar. Leva sim, se você se posicionar. Dá tempo ainda. Mas se não, amados, Ele não leva não. Vai ficar. E é isso que o Senhor, Ele tem falado. Ele quer nos preparar, a igreja. E a palavra, ela é tão forte, amados, que o Senhor falava ao meu coração. Eu não estou falando com gente do mundo, não. Eu estou falando com crente. Aleluias. Eu
estou falando com crente. Glória a Deus. E foi muito forte, amados. Falei, Pai do céu. Não é fácil. Né? A gente tem que verdadeiramente, amados, renunciar. Né? Essa palavra vem de encontro já faz muito tempo. Né? Você está falando de renúncia o tempo todo para a igreja dele. Né? E eu creio que se ele continua falando é porque existe ainda. Nós precisamos sacrificar. Nós precisamos renunciar. Aleluia, glória a Deus. E aí o Senhor colocava no meu coração, né, que nós precisamos sim deixar, né, o nosso pecado, os nossos erros e as paixões. Quando o Senhor falou de paixões, nossa, foi muito forte ao meu coração. E aí eu falei, nossa, eu vou procurar, né, para saber o significado verdadeiro, porque a gente sabe assim por cima. Mas eu quero, né, aí eu fui buscar, amados. E diz assim, que é sentimento intenso de atração, desejo por algo ou por alguém, idealização, alteração no cérebro, semelhante a um dependente químico. Olha como é forte. Né? E muitos acham que paixão é de Deus. E aqui não tem Deus. E aí o que me chama a atenção, amados, é a idealização. Né? E é verdade, amados. Se a gente for parar para pensar, a gente às vezes se apega tanto a algo, ou a alguém também. E a gente se apaixona. Eu digo assim, vamos dar um exemplo. A gente quando é mais novo, o nosso primeiro amor, vai. Né? A gente se apaixonou, achou, meu Deus, idealizava tudo. Quando a gente começa a namorar realmente, a gente vê que é diferente, não vê? Fala, meu Deus, não é tudo isso que eu pensei. Eu idealizei tanto, né? Não é isso, eu não quero mais, né? Tipo assim, amados. E a mesma coisa. Aleluia, glória a Deus. O que o Senhor fala. E o que o Senhor colocou ao meu coração a respeito disso. Que tudo que a gente idealiza, e não é só para isso não, é para algo também. Né? Tipo, eu comprei algo que eu achava que era maravilhoso, que todo mundo comprou. E quando eu comprei, falei, caramba, né? Não era tudo isso. E aí o Senhor falava ao meu coração, é exatamente isso que eu quero falar para os meus filhos. Né? Que a gente idealiza muitas coisas aí fora. E eu vou mostrar, o Senhor falava dessa maneira, e eu vou mostrar que é ilusão, que é tudo está idealizando. É tudo ilusão, amados. Aí naquele grande dia o Senhor vai mostrar, mas vai dar tempo? O Senhor falava no meu coração, mas será que vai dar tempo? Né, do Senhor falar? Vai dar tempo de você, né, entender que não... Amados, é muito forte mesmo. A estação do fim está chegando, amados. Né? E com ela, o Senhor, Ele vai vir e... Aleluias, glória a Deus. Vai acontecer muita coisa, amados. Né? Quando fala do arrebatamento, amados, olha, de verdade. Eu creio que aqueles que ficarem, vai ser difícil, amados. Né? Alguns estudiosos, eles dizem que aos nossos olhos não iremos conseguir se salvar. Então o que nós estamos esperando? O que a igreja do Senhor está esperando para se levantar, né? Para ter um encontro verdadeiro com Deus, para falar com Deus, Senhor, me ajude, abrir o coração verdadeiramente, amados. Muitos estão dormindo porque querem dormir. O Senhor falava muito ao meu coração, porque querem. E o Senhor não pode fazer nada disso, Ele não pode mexer no seu livre-arbítrio. Aleluia, glória a Deus. Mas se crente entendesse que não existe livre-arbítrio para crente, ele obedecia, amados. E foi falado aqui domingo, né, sobre obediência. E foi tão forte, amados, né? Os que estavam aqui, né, depois de contemplar o Senhor neste lugar. Amados, não temos muito o que fazer. Eu acho que o Senhor, Ele está às portas, né, e muitas vezes a gente não entende. Né, o Senhor também fala na palavra dEle que o mundo já é do maligno. Aleluia, glória a Deus. E, amados, eu recebi até um vídeo
né, de uma pastora, amados, que até a irmã Andressa, ela me mandou, me compartilhou comigo. Nossa, eu fiquei impactada com aquele vídeo, porque fala exatamente de tudo aquilo que a gente tem vivido. Fala de uma revelação. Essa pastora chorava muito e falava que via o inimigo sentado numa cadeira, como se fosse um trono. E ali ele era muito feio, só que o Senhor fazia ela olhar para a mão dele. E ela olhava na mão dele aberta assim, e faltava, irmãos, essas duas partes assim, ó, dos 4 dedos, eram os 4, né? E aí o Senhor falava para ela não estava entendendo, né? Aí depois ela começou a entender que muita coisa que estava acontecendo, amados, era o inimigo que estava trazendo, né? Falou até da tecnologia, né? Que ele estava na tecnologia, porque tudo que é novo, né? Tudo que é inovador, as pessoas estavam comprando e levando para suas casas e estava ali idolatrando. Olha o que eu comprei, olha que maravilhoso. Então ele falava que ele agia dessa forma, várias outras coisas. E aí ela começou a entender que ele falava assim, que ele era onipotente, onipresente, onisciente, né? Quer dizer, ele queria imitar. E só faltava só essas partes dos dedos dele para ele dominar tudo, amados, para ele voltar. E ela chorava tanto, ela clamava tanto, e ela, né, dava assim um alerta à igreja, para que a igreja continuasse, né, firme, né, porque as portas do inferno, amados, elas não prevalecem com a igreja de pé, né? Mas o inimigo, ele está falando, como o Senhor está mostrando ali, que, o que pode acontecer? As portas do inferno, ela não prevalecem quando o crente está de pé, mas quando o crente está morto, amados, aleluias, tem que se levantar. E aí ela falava, cadê as armaduras? O Senhor falava, cobrava, cadê as armaduras de Efésios 6? Você já poliu suas armaduras? Você já está fazendo tudo aquilo que o Senhor mandou através da couraça, do cinturão da verdade? O cinturão da verdade era retidão. Aleluias, glória a Deus. E aí, eu falei, meu Pai do céu. E a gente não pode, amados, fingir que nada está acontecendo, né? Escândalos, né? A iniquidade aumentou. Está havendo esses terremotos, está havendo imoralidades. Amados, está havendo tanta coisa. A perda dos valores, ela se perdeu. E era isso que o Senhor falava ao meu coração. Engraçado que está perdendo não é para os crentes, não é para os de fora, é para os crentes. A perda dos valores, amados, né? O que era certo já não é mais certo. Alguns dizem, os tempos mudaram, né? Só porque os tempos mudaram, amados. Mas não é, amados. Princípios não se quebram. O Senhor, ele pode mudar qualquer coisa, mas princípio não, ele não muda. Aleluias, glória a Deus. Né? O que era errado já é certo, o que é santo já não é mais santo, o que era profano, amados, em nome de Jesus. Tudo que é de Deus, tudo que é sagrado, está sendo banalizado, amados, pelos crentes. O Senhor falava meu coração, não é por gente de fora, e isso que era aquilo que me matava. A salvação, amado, ela só vai acontecer na sua vida se você crer. Se você crer nesse Deus, e tem muito crente que não crê, amados, que fala da boca para fora, né? Aquela irmã, aquela pastora, ela chorava. Ela falava, gente, é crente só de boca para fora. Tem tanto crente na igreja que só é crente de boca para fora, que não anda em retidão. Amados, o tempo está chegando. Está se findando, amados. Não há mais tempo. Temos que nos consertar, né? Temos que escutar a repreensão, amados. Muitas vezes nós não queremos escutar a repreensão, né? O pregador chega e fala, e muitos falam, olha, era para aquele irmão que não veio. Não é para mim, não. Não, aquele pregador ali está falando porque ele está querendo lavar a roupa suja em cima do púlpito. Não estou dizendo que não tem, amados. Tem sim esses pregadores. Mas quando você estiver nessa dúvida, você se prepare, amados. Peça para Deus. Se você tem comunhão com Ele, Ele vai te mostrar. Se a pessoa estava lavando roupa suja, se ela está falando mesmo da palavra. Né? Porque muitos falam, mas não sabem. Por quê? Porque não tem comunhão
com Deus. Aleluias. E tem que ter, amados, tem que ter. Eu creio que o Senhor não vai deixar ninguém subir no altar dele para dizer heresias. Não existe, sim, claro, né? Existe, que a palavra diz que entre nós, né, no meio da igreja, haverá heresias, até para mostrar quem é quem. Aleluias, glória a Deus. Então, amados, escute a repreensão, sabe? Eu vejo muito Paulo dizendo, né? Sejais como eu, também como eu, ele diz. Aí o também é por quê, amados? Porque ele é como Cristo, ele é imitador de Cristo, era imitador de Cristo. Então ele quer que a gente também seja. Se nós não formos imitadores de Cristo, amados, que evangelho a gente está vivendo? Que cristão nós somos? Porque Paulo, ele tinha convicção de quem ele era, né? E a gente está tendo convicção de quem somos. É igual eu falo, às vezes tem pessoas que ainda não entenderam o seu chamado. Tem pessoas que ainda não sabem, né, o chamado. Mas eu creio, amados, em nome de Jesus, que se a gente verdadeiramente se posicionar, o Senhor, ele vai falar, né? O Senhor, ele vai nos direcionar, né? E não é nada de bicho de 7 cabeças, amados. O Senhor, quando ele projeta algo na minha e na sua vida, ele se responsabiliza. Então eu não tenho por que temer. Eu tenho que me levantar, eu tenho que fazer a obra, custe o que custar, amados. Não importa como a gente esteja, não importa. Porque se a gente dá uma brechinha para o inimigo, amados, se a gente se colocar assim, não, hoje eu não vou fazer o que me foi imposto, porque eu estou cansado, porque aquilo vai crescendo. Aí quando você vai ver, você já nem está mais na igreja, nem está mais no meio dos irmãos. Né? Porque a gente já cansou. E o inimigo ganhou território. Então não se deixe, amados. Todas as vezes que, né, tiver a oportunidade de falar do amor de Deus, de se levantar para fazer algo, se levante. Não fique com preguiça não, amados. Né? Tem dia que dá assim uma preguicinha, mas fala, Pai, em nome de Jesus, me levante desse sofá, me levante dessa cama. Me leve para sua casa. Preciso ouvir sua palavra, preciso me alimentar. Porque muitas vezes as pessoas falam que é religiosidade, a gente está aqui todos os dias. Não, amados. Eu me alimento todos os dias, todas as vezes. Todos os dias não, todos os dias de culto. A gente se alimenta diferente. Né? A gente está lá, não quer vir. Já teve, amados. Ninguém é super, né? Super mulher, super homem. Para dizer que todo dia a gente está feliz em vir. Cansaço bate. Mas quando chega aqui a gente é renovado. Quantas vezes, amado, eu não quis vir para a igreja, que eu estava com dor aqui, com dor ali. Quando eu chego aqui, vou para casa já renovada. Porque o Senhor trabalha. O Senhor é que garante. Aleluias, glória a Deus. É o Senhor quem faz, amados. Aleluias. É muito forte, amado, que o Senhor, Ele está falando. E eu creio, em nome de Jesus, amados, que essa... É o último momento mesmo, né, da igreja na terra, né? E que a gente não venha apagar essa chama que o Senhor ele acendeu, né? Muitas vezes a gente não sabe, mas o Senhor tem feito tantas coisas. O Senhor tem renovado, o Senhor tem tratado e a gente não está enxergando. Muitas vezes é nós e falar, não, é porque o Senhor não fez isso. Se Ele não fez o que você pediu, é porque não é hora, amados. Mas veja com outros olhos, Ele não fez isso, mas Ele fez aquilo, né? Porque tem gente que está na obra porque o Senhor ele vai fazer algo. E não é isso, né? A gente tem que entender que a gente está aqui é para glorificar o nome dEle. A gente está aqui é para fazer a obra do Senhor. Ele conta conosco, assim como o pastor acabou de dizer. Ele conta comigo e com você em todos os sentidos, né? Não é só em uma coisa, não. Ele conta com a gente em tudo, amados. Que a gente possa arregaçar as mangas verdadeiramente ao último momento, amados. O que você vai deixar, o que o pastor falou? Qual que vai ser o seu legado? Qual que vai ser o seu legado? Quando você fechar os olhos. O pastor quase pega a minha pregação.
Qual que vai ser? O que você vai deixar aqui quando você fechar os olhos? Aleluias. E a gente não sabe. A palavra do Senhor, ela diz que a gente não sabe a hora, né, em que o Senhor, ele virá. Aleluias. Mas eu creio, amados. Eu creio que muita coisa vai acontecer. E quando você der o primeiro passo, amados, preste atenção, que o Senhor, ele fala no meu coração. Quando você dá o primeiro passo e entender que existe coisas, que existe erros que eles precisam ser consertados. Quando você entender e você pedir para ele socorro, ele vai vir. Aleluias, glória a Deus. Ele vai vir no último momento da igreja, amados. A palavra dele fala, em nome do Senhor Jesus, que ele vai preparar a sua igreja, amados. E essa é como que se diz? É uma boa notícia, né? É uma boa notícia que o Senhor, ele está nos dando. Que, amados, haverá um derramamento. Aleluias, glória a Deus. E toda a frieza espiritual, amados, daqueles, né, que estão dessa forma, mas que se levantar, o Senhor, ele vai tirar através do Espírito Santo de Deus. E eu creio, amados. Eu creio. E eu profetizo, levante suas mãos, amados. Levante as suas mãos, que eu profetizo em nome de Jesus. Que toda frieza, que todo maus hábitos, amados, o Senhor, ele vai bloquear. Aleluias, para aqueles que realmente, amados, se levantar. Aqueles realmente que pode não se arrepender, mas fala: pai, eu não me arrependi, mas eu quero. Aleluia, o Senhor vai arrancar. O Senhor vai bloquear em nome de Jesus, amados. Porque haverá sim um grande avivamento. E eu acredito muito. O Senhor tem falado tanto ao meu coração. Ele vai avivar a igreja dele, amados. Então não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de se levantar neste momento. Porque haverá um grande avivamento. E eu creio muito, amados, muito. Sabe, é engraçado que eu estava conversando com uma pessoa, com uma amiga, e ela falando muito de que o Senhor, ele tomava ela por inocente porque ela não conhece as Escrituras. Porque ela não conhece, ela não foi batizada, então ele não vai tomar ela por inocente. Aí ela fala assim: minha mãe falava para mim, antes da minha mãe morrer, fala: não, filha, não se envolve com a obra, não, porque o Senhor, quando você não se envolve, o Senhor não te toma por inocente, não. Aí eu falei: amada, mas você tem certeza que é isso? Eu falei: não, ó, eu vou te falar uma coisa, e eu creio que o Senhor, ele vai colocar no seu coração, que ninguém mais é tomado por inocente, amados. Ninguém. Nem mesmo aquele que não quer buscar. Por quê? Porque eles têm oportunidade de buscar, amados. Isso aqui era antigamente, essa palavra era para antigamente, quando as pessoas não tinham mesmo conhecimento, porque não tinha mesmo quem ensinasse. Mas, amado, olha a Bíblia aqui. Olha os feitos do Senhor. Naquele grande dia não vai ser tomado por inocente quem não conhece Jesus. Não conheceu porque não quis. Teve toda a oportunidade, amados, e não conheceu porque não quis. Então, amados, se você conhecer uma pessoa assim, você fala para ela, né, que ela não vai ser tomada por inocente, não. Que ela teve toda a oportunidade de conhecer esse Deus. Esse único Deus, né? Esse Deus que criou, esse Deus que fez, esse Deus que faz. Então, amados, é com muita alegria no meu coração, né, que eu compartilho essa palavra com os irmãos, né? Foi até aqui que o Senhor, ele me deu, né? Eu creio em nome de Jesus que, né, o Senhor, ele vai tocar em cada coração. Eu creio que cada um dos irmãos vão entender exatamente qual é o propósito, né, dessa pregação a qual o Senhor colocou ao meu coração para entregar aos irmãos. Que os irmãos verdadeiramente se levantem, né? Mesmo que não se arrependeram totalmente, fala: pai, eu não me arrependi, mas eu preciso me arrepender. Me ajuda, né? Me santifica, porque até o Senhor, é Ele que santifica eu e você. A gente não faz nada. E através do que Ele nos santifica? Através da palavra, da oração, do jejum. Jejum, amada, é para queimar essa carne da gente.
Então faça jejum, mas vai ajudar. Porque você queimando essa carne é mais fácil de o seu espírito viver. Aleluia, glória a Deus. Então não perca tempo, irmãos. Não perca, porque Jesus está às portas, né? A gente não sabe a hora que Ele vem, mas a gente sabe que Ele vem. Então que a igreja esteja preparada para a volta dele. Amém? É isso que Ele colocou no meu coração, né? E que os irmãos fiquem com essa palavra. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, igreja. Diga assim, boa palavra. Olha como é interessante, irmãos. Eu estava ali sentadinho no canto, ali no cantinho, e observando. São um tipo de pregação, e eu estou vendo isso constantemente, pastor Roberto, que o glória some. Que o aleluia não é vivo, não é verdadeiro. Mas quando estava terminando a pregação, Deus me fez lembrar em um louvor que nós gostamos de cantar. E o refrão desse louvor diz assim, ó: por que pararam de falar do céu? Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se falam tanto em oração e santificação, não querem mais pregar. Porque pararam de falar do céu e só se falam em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja. Cadê você que está aqui? Nós temos o costume de cantar e celebrarmos isso em alegria, né? Mas na hora de pregar, isso não soa com alegria. Irmãos, nós podemos ter inúmeros defeitos, problemas, circunstâncias, sim ou não? Mas eu posso dizer que esta igreja é uma igreja que prega que Jesus vai voltar. Eu posso dizer que essa igreja não é uma igreja que prioriza material, mas o espiritual. Eu quero dizer que esta igreja tem como maior objetivo que eu e você subamos para o reino de Deus. Não existe maior conquista, mesmo que às vezes o glória não seja tão gostoso, mesmo que o aleluia seja mais acalentado, mas desde o começo do culto, do primeiro louvor, Deus está ministrando ao meio do seu coração. E não adianta uma igreja cheia de barulho e movimento e pessoas, quando na verdade a verdadeira palavra não é pregada. Eu quero ir para o céu, mais alguém? Então nós pregamos sobre o céu. Cristo vai e Ele vai nos buscar. Que nós possamos pegar essa palavra no nosso coração. E hoje Deus falou muito sobre legado, né? Deus abençoe a irmã diaconisa Adriana por essa boa palavra. E que nós possamos meditar esse mês. Eu creio no tempo de vitória, mas eu creio também no tempo que Deus nos desperta, Deus nos aviva e Deus toca, sabe? Em cultos assim, para entender o verdadeiro valor de ser um cristão, um seguidor, um servo de Deus. Esse louvor pode ser ministrado na igreja. Aqui pode. E aqui ele é explicado dentro da palavra. Ele vai voltar e eu quero que Ele me leve com Ele para a glória. E eu quero que eu possa olhar para o rosto do pastor Roberto, para o rosto do irmão Eduardo, para o rostinho ali da nossa irmã Letícia. Amém? Não, você não. Brincadeira. Ele falou assim, Melvin sendo Melvin. Amém, Melvin. Eu quero olhar o seu rostinho no céu. Estou só brincando, o pastor está só brincando. E que nós possamos estar juntos cultuando no céu. Amém? Queridos, eu vou só deixar os recados. Nós temos agora sábado das 9 às 10 consagração. Melhor, amanhã eu vou estar ministrando em Santa Isabel. Amém? Se tiver algum irmão que deseja ir, amém? Cultuar conosco lá, será bem-vindo. Vai ser uma bênção.
temos uma noite de adoração lá. Sábado de manhã tem consagração aqui na igreja, das 9 às 10. Amém? Domingo à noite temos o culto da família e vai estar conosco uma bênção, uma jovem que é uma bênção. Amém? Nossa preleitora. Daqui a pouquinho eu solto no grupo da igreja. É a nossa irmã Júlia Vitória. É a primeira vez dela aqui também. Amém? Pastor, não traz ninguém que eu não conheça aqui no altar, ou que eu entenda que é indicação de alguém que eu confio. Por exemplo, a Júlia, ela acabou de ministrar no congresso lá no pastor Lúcio, um pastor que me batizou, pastor que considera um pai na fé, né? E ele falou para mim, pastor, leva a Júlia lá, que a Júlia é bênção de Deus. Então o pastor não sai pegando pregador por aí. O pastor traz pessoas aqui que realmente pregam e são servos de Deus. Amém? Então você que quer ouvir algo de Deus, assim como hoje, não perca o culto de domingo. Amém? Como a irmã Adriana falou, vença o cansaço, separa a hora para você vir cultuar o Senhor e esteja aqui domingo às 18 horas, que Deus tem uma palavra para o seu coração. E melhor que isso, evangelize alguém, diz assim, vai ter uma jovem que vai ministrar uma palavra do céu. Vamos lá, ouvir o que Deus tem para mim? Amém? Convide sua irmã, seu irmão, sua família e traga, porque o culto é o culto da família. Família no altar de Deus. Amém, meus queridos? Mais algum recado? Bom, recado. Os irmãos que ainda não deram o ok para a pastora Kelly, para a diaconisa Carla e para o pastor, sobre o nosso sítio no final do ano. Irmãos, é interessante, nós não temos tantas vagas e a prioridade é a igreja. A prioridade é Aí quando chegar na última hora você não deu o seu nome, aí você vai falar assim, poxa pastor, mas eu estou de fora. Já estamos falando com antecedência. Amém? O valor já foi passado para os irmãos. Todo mundo tem noção, sabe o valor? Sim ou não? R$75. Irmãos, esse valor é tão somente para a locação do espaço, para o café da manhã, para o almoço e para o café da tarde. Amém? Então foi o mais em custo, mais baixo que a gente conseguiu achar. Mas você vai ter café da manhã, almoço, amém? E café da tarde. Tem coisa mais barata que isso, pastor? Onde é que você vai no lugar tomar café da manhã, almoço e café da tarde? Amém? Comunhão com os irmãos o dia inteiro, piscina, lazer, vai ser legal. A gente vai ter um culto lá por R$75. Irmãos, nem se você for no McDonald's você não gasta R$75, só com lanche. Se for um Whopper lá, né? Meu Deus. Então, já separa aí seu valor. Temos, irmãos, você que já tem agora o dia 5, nós temos que fazer o pagamento lá é o dia 23, não é isso? Amém? No máximo dia 20 do mês que vem. Que já é apertado para as irmãs comprar as coisas. Quem puder pagando agora dia 5, dia 20, já acerta com a pastora Kelly. Vai ser um dinheiro direcionado só para isso e só para despesa lá. Os irmãos que têm carro, nós vamos precisar do empenho de todos, porque a gente está contando que vamos levar aí, no máximo, 60 pessoas. Fora as crianças abaixo de 12 anos. 60 pessoas. Já tem 40 aí? 43 confirmados, falta mais alguns. E vamos acelerar, irmãos, para tudo dar certo. Não deixa nada para a última hora, não. Tá bom? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mais algum recado, filha? Pedido de oração, igreja? Temos algum hoje? Não? Vamos colocar sobre os nossos pés. Amém? Pastor Roberto, Deus abençoe. Irmãos, eu vou estar saindo amanhã daqui por volta de umas 6 horas, 6 e pouquinho. Se alguns dos irmãos quiserem ir comigo, me avisa, o culto lá é 7h30. Isso é uma bênção. Se quiser conhecer os irmãos que estão lá, nós já estamos semeando a palavra do Senhor Jesus lá. Depois a gente vai fazer uma festa, uma inauguração, mas agora a obra que está lá não pode parar. Então a gente já está tomando as decisões ali que precisam ser tomadas. Feche seus olhos. Vamos orar e agradecer a Deus por esse culto. Para você não murmurar, são 21h29.
nós já vamos para nossa casa. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por essa noite gloriosa. Obrigado, Jesus, porque ouvimos falar do céu, que o Senhor vai voltar, Senhor, e nós estejamos aqui, prontos, ligados, alicerçados em Tua boa palavra. Jesus, leva-nos em paz à nossa casa. Prepara-nos, Senhor, um final de semana glorioso, abençoado e cheio da Tua virtude. Obrigado, Senhor, por todos que aqui estiveram e compartilharam conosco essa presença. Meu Deus, eu te peço também por aqueles que não puderam estar. Guarda eles no trabalho, na faculdade e os cansados. Meu Deus, em nome de Jesus, que possam eles ser visitados e renovados. Senhor, que possamos priorizar o reino e cultuar ao Senhor. Que o Senhor seja a nossa força, a nossa esperança. Guarda, Senhor, meu Deus, em nome dos nossos pequeninos. Guarda, Senhor, os nossos jovens, Senhor, os nossos casais, nossas famílias, Senhor. Guarda-nos, Pai, debaixo da Tua presença. Leva-nos em paz à nossa casa. Sejamos aqui mais do que vitoriosos, Senhor amado. Que seja o findar deste mês, por mais uma quinta-feira que está por vir, que nós continuaremos falando, Senhor, sobre a volta do céu. Pai, meu Deus, nos abençoa. Somos carentes e dependentes do Senhor. Desperta-nos, Senhor, para que a Sua glória se manifeste em nós. E assim nós rendemos graças ao céu, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui nessa noite, e assim te rendemos graças em nome de Jesus. Você que pode curvar sua cabeça, erga suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas todos sempre, todos digam amém. Que Deus te abençoe e vá em paz em nome de Jesus.